Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula da disciplina de Engenharia de Software. Muito bem, muito bem. Já coloquei para vocês aí no chat, pessoal, o link do canal, né, para quem ainda não tem, para assistir as aulas anteriores, e o link aí dos materiais para vocês pegarem os slides das aulas, tá? Já coloquei no chat. Quando vocês assistirem no canal, ali, as aulas já gravadas pelo YouTube, vocês também têm o link na própria aula, com os materiais das aulas anteriores também. Mas eu sempre coloco aqui no chat, deixo fixado, né, para que fica mais fácil aí de vocês acessarem e estarem acompanhando a aula de hoje, ok? Muito bem, terceira aula. E na terceira aula, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a UML, conhecida como a linguagem de modelagem unificada, padrão que a gente utiliza para trabalhar com a parte de projetos. Então, hoje a gente vai introduzir os diagramas da UML, vamos conhecer diagramas comportamentais, diagramas estruturais, e a gente vai falar especificamente sobre o diagrama de caso de uso. E também vamos aí conhecer algumas ferramentas da UML. Para quem já fez a disciplina, gente, de programação orientada a objetos, a gente falou sobre a UML, falamos, né, sobre os diagramas da UML, a gente viu aí os diagramas comportamentais e estruturais, só que lá em programação orientada a objeto, para quem fez essa disciplina, vocês conheceram o diagrama de classe, né, e na aula, na parte da engenharia de software, a gente foca no diagrama de caso de uso, certo? Então, para os alunos que começaram agora por essa disciplina, né, vai ser aí para vocês conhecerem, então, a UML e trabalhar com alguns dos diagramas e conhecer algumas ferramentas. Para quem, né, já assistiu a aula, já fez a aula de programação orientada a objeto, esse início, né, gente, da introdução, ele é o mesmo porque lá a gente trabalha com o diagrama mais voltado à orientação ao objeto, tá? O ML, vocês vão ver em outras disciplinas? Vão, tá? Vocês vão trabalhar com os diagramas da UML em várias outras disciplinas ao longo do curso. Então, trabalhar com a parte de modelagem faz parte ali do conhecimento de qualquer engenheiro de software, tá? Então, por isso que vocês vão ouvir falar sempre dos diagramas, é importante que a gente conheça, porque não são só dois, são vários diagramas, então em várias disciplinas a gente vai acabar trabalhando sempre ali com alguns dos diagramas da UML, ok? Muito bem, gente. Bom, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar e analisar um determinado cenário. Imagina que você e seus colegas precisam criar um aplicativo de agenda escolar. E antes de vocês começarem a programar, é essencial a gente planejar como que o sistema ele vai funcionar, né? A gente viu isso quando a gente conversou lá na primeira aula, na segunda aula, e aí começam a ser feitas algumas perguntas, né? Quem vai usar essa agenda escolar? Quais funcionalidades essa agenda escolar ela vai ter? Quais as partes do sistema que se relacionam, tá? A gente começa aí a fazer algumas perguntas, né? E aí você pensa assim: "Ah, mas
Quais usuários vão usar o sistema? Quem que vai interagir ali com o sistema, né? Será que são alunos, professores? Essa agenda escolar vai estar vinculada a uma escola? Essa agenda escolar vai ser algo do tipo, fica disponível para quem quiser baixar, né, lá no Google Store. E que funcionalidades vai ter? Será que quem vai usar todas? Quais são as partes ali do sistema que vão se relacionar ao usuário com funcionalidade? E aí você começa a perguntar. Na segunda aula, a gente falou sobre requisitos, né? A gente falou sobre ali os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, que é o que a gente viu na aula passada, né? Pensando em que funcionalidades o nosso sistema vai ter. Mas quando a gente para planejar como o sistema vai funcionar, ou seja, agora eu já sei quais funcionalidades vão ter, né, já levantei os requisitos, já pensei nisso. Só que antes de eu começar a programar, eu tenho que começar a pensar, né, quem são os usuários, o que que vai se relacionar com o quê, né? Como que o usuário ele vai interagir com o sistema, né, através do quê. Então a gente começa a fazer outras perguntas, além de pensar em requisitos. E aí vem uma pergunta, né, quem que pode ajudar a responder essas e várias outras perguntas que começam sempre a surgir quando a gente pensa em planejar o que vai ser desenvolvido. É nesse momento que entra a UML. Justamente porque ela é uma linguagem visual e que ajuda a representar todas essas ideias, né, e as respostas das perguntas de forma mais clara, usando diagramas. Na nossa área, a gente usa diagramas em vários momentos. Quem passou por disciplina de banco de dados, de modelagem, vai ver diagramas. A parte de programação orientada vê diagramas, programação lá em algoritmos a gente viu o fluxograma, vocês vão ter várias disciplinas ainda pelo caminho que vocês vão trabalhar com diagramas ou fluxogramas, justamente por ser uma linguagem visual. Fica mais fácil porque todos os envolvidos no projeto, eles entendem ali visualmente. E fica muito mais fácil de entender antes mesmo da gente começar a escrever uma linha de código. Então, quando chega naquela fase do programador codificar, dele começar a implementar, escrever as suas linhas de código, é mais fácil ele entender um diagrama visual do que muitas vezes apenas um texto escrito, né? A parte dos requisitos, a gente descreve no documento de requisitos. Só que toda a parte ali que envolve projetar, envolve você organizar, envolve ali que você modele, né, o que vai ser desenvolvido é a parte dos diagramas. Então os diagramas ele vai funcionar, pessoal, como se fosse, né, digamos, eu construir uma casa. Eu vou desenhar como eu quero essa casa, né, quantos quartos, que lado vai ficar a cozinha, sala, banheiro, então você modela como que vai ficar. A UML, os diagramas dela vai servir para isso, né, para a gente determinar como que eu vou representar o nosso sistema. E a UML ela é voltada para o quê? Ela é voltada, gente, para o desenvolvimento de sistemas orientado a objetos. Por isso que a gente, para quem passou, né, claro, pela disciplina de programação orientada a objeto, nós falamos da UML, e ele é voltado para sistemas orientados a objetos. Aí vocês podem perguntar assim: "Ah, professora, mas a UML ela é voltada só para sistemas orientados a objeto?"
Não, a gente faz adaptações para a gente usar para outros tipos de sistemas que são desenvolvidos, que não sejam orientados a objetos. A UML, gente, ela não é um método, né, ela é uma linguagem de modelagem. A gente define uma notação, uma estrutura gráfica para os projetos que vão ser desenvolvidos. E ela hoje possui em torno aí de 14 tipos de diagrama, inclusive em algumas literaturas vocês vão ouvir que existe um pouco mais, é porque às vezes cada diagrama eu consigo ali estender ele ou muitas vezes juntar um diagrama no outro. Mas o padrão da UML, da última versão, são 14 diagramas. E ele é dividido em 2 grandes grupos. A gente tem o grupo dos diagramas que modelam a parte estrutural do sistema a ser desenvolvido, e nós temos os diagramas comportamentais, que eles vão modelar o comportamento do sistema e o comportamento do usuário com o sistema, ok? Bom, diagramas estruturais, gente, aqui a gente tem uma imagem para vocês entenderem quais diagramas pertencem a cada divisão. Então, do lado dos diagramas de estrutura ou diagrama estrutural, a gente tem o mais famoso deles, que é o diagrama de classe. Aí a gente tem diagrama de componentes, de objetos. O de objeto, ele se divide em 2. A gente tem o de implantação e o de pacotes. O diagrama de componentes, a partir dele, a gente trabalha com diagramas de estruturas compostas, e o diagrama de classe eu também posso ter ali um diagrama de perfil. No diagrama de comportamento, eu tenho o de atividades, o mais conhecido e o mais usado é o diagrama de caso de uso. A gente tem diagrama de interação, diagrama de máquina de estados. Os de interação eu posso também dividir aí em outros diagramas, tá? A gente usa todos? Não, né? Depende muito daquilo que você vai desenvolver, tá? Os mais conhecidos, gente, é aquilo que as empresas, elas desenvolvem no dia a dia, quando tem um projeto para iniciar, é um diagrama de classe e é um diagrama de caso de uso, tá? Quando a gente precisa estender mais um caso de uso, por exemplo, aí a gente vai para o de atividades ou de sequência. E quando a gente precisa partir para algo com ação, como que o fluxo funciona, aí a gente vai para o máquina de estados. Do lado da estrutura, como eu falei para vocês, o diagrama de classe é o mais conhecido, não tem como visualizar uma programação orientada a objetos sem você trabalhar com o diagrama de classe, né, já que ela faz parte ali do desenvolvimento para quem trabalha com programação orientada a objeto, você trabalha com classe, então é o diagrama que a gente mais utiliza. E aí, dependendo do que você vai trabalhar, podemos utilizar diagramas de objetos, que é o de pacote ou de implantação. O diagrama de implantação, ele é utilizado quando nós chegamos quase no finalzinho ali, do desenvolvimento de um sistema, porque ele vai mostrar como que você vai desenvolver, gente, ou não seria a palavra desenvolver, seria como que você vai usar, né, ou como que você vai efetuar a implantação daquele sistema lá no cliente, tá? Então, dependendo do que a gente trabalha e o que você vai desenvolver, você vai usar um diagrama, 2 ou 3 diagramas, tá? Todos eles, gente, partem ou do diagrama de caso de uso, que é o primeiro que a gente desenvolve num projeto, ou de um diagrama de classe.
tá? São aí os dois mais usados, são diagramas que sempre são cobrados, né? Quando vocês passam aí por uma entrevista, passam por uma provinha, por exemplo, para entrar em uma empresa de desenvolvimento. São sempre esses dois diagramas. Tá? Em concurso cai muito diagrama de caso de uso, o de classe. Às vezes a gente vê um de atividade ou um de sequência, mas é muito pouco, né? A gente ouve sempre falar mais ali nos dois principais, ok? Bom, diagramas estruturais, né? O nome já está dizendo, ele vai modelar a estrutura, e a estrutura estática ali do sistema que eu vou desenvolver. E o principal deles é o diagrama de classe. De classe, como eu falei para vocês, é um dos diagramas que a gente vê lá na disciplina de programação orientada a objeto. Então, quem já passou por ela, ok, né? Mas, para quem começou agora, né, não se preocupa que vocês vão ter essa disciplina mais para frente, né? A gente vai na aula de hoje trabalhar com um dos diagramas comportamentais, que é o diagrama de caso de uso. Esse diagrama, ele é o primeiro, e ele é o principal do grupo que nós estamos usando, que é os diagramas de comportamento, e ele, gente, ele vai descrever como que o sistema ele vai operar ao longo do tempo. Então, são diagramas em que a gente mostra a funcionalidade interna dos requisitos funcionais do software, né? Os diagramas comportamentais, é isso que ele faz, ele modela a funcionalidade ali dos requisitos funcionais do software. Então, na aula passada, a gente viu que são requisitos funcionais e não funcionais, e na aula de hoje, então, a gente vai ver como modelar esses requisitos funcionais, certo? Aí vocês podem estar pensando assim, mas a gente modela requisitos não funcionais? Não, gente, porque são restrições, ok? E aí é restrição que você coloca em cima de um requisito funcional, por isso que a gente não modela eles. O que a gente modela, o que nós desenhamos como diagrama, são requisitos funcionais, certo? Muito bem. Vamos começar a falar sobre o diagrama de caso de uso. O objetivo desse diagrama, ele vai ser modelar o comportamento do sistema em termos, gente, de funcionalidades oferecidas. Então, quando nós temos que desenvolver uma documentação de requisitos, a gente vai descrever os requisitos e, após isso, a gente modela esse comportamento através dos diagramas de caso de uso. Então, dentro de todos os diagramas, o de caso de uso, gente, é considerado o mais abstrato, o mais flexível e o mais informal. Considerado por muitos, né, o diagrama mais simples de se entender da UML. E ele é o início de tudo, porque quase todos os outros diagramas que são comportamentais, eles partem do diagrama de caso de uso, justamente porque é ele que vai modelar o comportamento em questões de funcionalidades. Então, os requisitos a gente vai modelar nos diagramas de caso de uso. Então, é a base para todos os outros diagramas. Por exemplo, eu não consigo desenvolver um diagrama de atividade se eu não tiver feito um caso de uso antes. Aí vocês vão se perguntar por que será, né? Porque a atividade é em cima da funcionalidade, tá? Por isso. A mesma coisa um de sequência, a mesma coisa de máquina de estados, tá? Por isso que a gente trabalha, então, com o diagrama de caso de uso, que é o primeiro, certo? Pessoal que está chegando, boa noite.
Tudo bem, gente? Tudo tranquilo por aí? Vamos lá, então. Ele é o diagrama que é utilizado no início, gente, da modelagem, tá? Junto com as etapas de levantamento e análise. Esse diagrama, por ele ser mais abstrato, mais flexível, é um diagrama que o usuário, gente, do sistema e que todos ali da equipe entendem. Então, olha só, a gente vai conhecer primeiro quais são os elementos que esse diagrama de caso de uso tem, tá? Uma dica que eu dei na aula de programação orientada a objetos, gente, e vou dar a mesma dica aqui, é que quando nós olhamos para um diagrama, a gente tem que entender elementos dos diagramas. Porque quando você bater o olho nos elementos, você já vai saber, olha, esse é um diagrama de caso de uso, esse é um de classe, olha, esse é um de sequência. Entender os elementos dele é o primeiro passo, tá? Depois que você entende o elemento, entende o que cada elemento faz, fica muito fácil da gente modelar uma situação, tá? O diagrama de caso de uso, ele tem 2 itens básicos, que são os atores e os próprios casos de uso. Ator, gente, ele é representado no diagrama através do boneco em formato palito. Então, a gente fala que é o boneco palito, né? O homenzinho palito. Então, ele sempre vai ter esse formato aqui, tá? Então, todos os diagramas que vocês olharem aonde tiver esse elemento, é o ator, e ele faz parte, então, do diagrama de caso de uso, certo? O que é o ator no diagrama de caso de uso? Ele é qualquer elemento externo que interaja com o sistema. Os usuários, né? O usuário que ele pode ser o cliente do sistema, o funcionário, o gerente, o vendedor, o aluno, o professor, né? A gente interage ali com o sistema. Então, a gente fala que é um ator. Mas qualquer elemento externo. Então, por exemplo, gente, um caixa eletrônico, né? Ele interage muitas vezes com o sistema que tem dentro ali, que faz parte do caixa eletrônico do banco. Sistema de contas a pagar e receber. A gente também pode ter ali um sistema de vendas, um sistema de entrada, um sistema de compras que interaja com esse sistema de contas, a pagar e a receber. A gente pode ter um sistema que emite cupom fiscal e esse sistema ele vai interagir com o elemento externo da Cefaz para validar a nota ou o cupom fiscal. Então, ator é qualquer elemento externo. Muitas vezes, a gente olha e pensa assim: "Ah, é o usuário", né. Mas lembre-se, gente, é qualquer elemento externo que vai interagir com o sistema, podendo ser o usuário ou qualquer outro sistema que interaja com aquele sistema, ok? E sempre, independente de ser o usuário ou de ser um outro sistema, a gente representa ele ali pelo bonequinho, tá? O homem palito, ok? Bom, além disso, nós temos o outro elemento que são os próprios casos de uso. Os casos de uso, gente, vai representar um serviço, uma tarefa ou uma função que pode ser usada ali de alguma maneira pelos usuários do sistema. Então, é nesse momento que a gente representa os requisitos em forma de casos de uso. Então, por exemplo, o sistema ele deve permitir que tenha um cadastro ou que permita compras de produto. Como que eu vou representar isso? Um caso de uso chamado comprar produto. O sistema deve permitir que o usuário ele cadastre ou faça login no sistema.
eu vou ter um caso de uso chamado efetuar login. O sistema deve permitir que o usuário consiga abrir uma conta bancária ou uma conta para depois ele efetuar login. Então, a gente tem um caso de uso, abrir conta. Vocês vão perceber, gente, que casos de uso a gente usa, né, uma elipse. Então, todas as vezes que vocês olharem, temos um bonequinho, um homem palito, temos ali uma elipse, nós estamos falando de casos de uso. Dentro da elipse, você vai colocar ali qual é o serviço, qual é a tarefa e qual é a função, sempre usando um verbo. E esse verbo vem da onde? Lá dos requisitos, tá? Abrir conta, comprar produto, efetuar login, salvar produto. Então, a gente usa um verbo porque eu estou dizendo que é uma função, é uma tarefa que vai ser executada pelo usuário ou um serviço, ok? Bom, mas e como tudo isso liga, né, gente? Como que se relaciona, como que vai funcionar, tá? Então, olha só, né, aqui nós temos o caso de uso, e a gente vai então para o relacionamento, tá? Aqui a gente tem um relacionamento que ele se chama de inclusão. E a gente usa, então, uma referência chamada include. Então, vocês podem perceber que eu tenho 2 casos de uso e eles estão se relacionando, certo? Porque tudo dentro do sistema, ele parte de um relacionamento. Então, significa que eu tenho que relacionar. Então, por exemplo, eu vou realizar uma venda. A primeira coisa que se faz quando realiza a venda é vou consultar o CPF, né, desse cliente. Então, quando nós temos um relacionamento e eu uso o include, que a gente fala que é um relacionamento de inclusão, quer dizer que eu tenho uma relação de dependência ali, na qual sempre que um caso de uso, gente, for executado, o outro caso de uso também vai ser executado, tá? Porque para mim realizar a venda, claro que antes de eu realizar a venda, eu preciso ter o cliente cadastrado, eu preciso ter o produto cadastrado, né? Seriam outros casos de uso. Mas nesse caso aqui, eu tenho uma relação de dependência. Então, quer dizer que quando vocês visualizarem 2 casos de uso, aí eu tenho um relacionamento que vai ser essa linha pontilhada ou uma linha, né, contínua, com uma seta apontando para o caso de uso que depende. Então, o que que significa essa modelagem, né? Sempre, gente, que o usuário, aqui, por exemplo, o vendedor, ele utilizar o caso de uso, realizar venda, pensem lá no sistema, né? Vou realizar uma venda. O caso de uso consultar CPF, ele será executado também, tá? Então, eu executo ele. Então, é um include. Eu não consigo realizar venda sem consultar o CPF, tá? Nesse caso, não está aparecendo aqui o ator, mas eu poderia ter o ator, vendedor, relacionado ao realizar venda, ok? Além de um relacionamento de inclusão, gente, muitas vezes a gente tem que modelar aquilo que é de exclusão, ou seja, aquilo que depende se ele vai ser executado ou não, que aí a gente chama de relacionamento extend. O relacionamento extend, ele quer dizer assim, olha, tem uma interação, tem uma comunicação entre 2 casos de uso, só que ele tem um comportamento opcional ou condicional, né. Para quem aí passou por algoritmos, né, gente, quando nós temos, né, uma condição if,
Ou seja, se, né? Se isso, então isso. Então é uma condição. Ele não precisa obrigatoriamente ser realizado. O exemplo de extend, nós temos naquela telinha aonde a gente realiza login ou se cadastra, né, ou se registra. Então essa tela aqui. Imagine essa tela, gente, num aplicativo, num site ou num programa, tá? O que ela nos diz? Ah, eu vou colocar aqui o meu username, o nome do meu usuário, vou colocar a senha, né? Quando a gente tem pela primeira vez, eu preciso me registrar, certo? Então, vou clicar em registrar, vou cadastrar o meu usuário, vou colocar uma senha, tudo certo. Só que se eu já me registrei, eu só faço o login. Eu não preciso me registrar de novo. Então, é um comportamento opcional ou condicional, né? Se já se registrou, se cadastrou, não precisa se registrar, faça só o login, usuário e senha. Então, nesse caso aqui, percebam que eu tenho o usuário cliente e ele vai realizar o login no sistema. Se ele não se cadastrou, ele vai se registrar. Então, aqui eu tenho uma seta pontilhada escrito extend, porque é algo opcional, tá? Ou você faz, ou você não faz, tá? Deixa eu voltar no diagrama anterior. Aqui, gente, é um include, ou seja, vai ser executado. Executei um, vou executar o outro, tá? Tá incluído na relação de dependência. Agora, o extend não, tá? O relacionamento, gente, de extensão, ele sempre acontece, né? Por exemplo, já fiz isso, não preciso fazer de novo. Ele só vai fazer, muitas vezes acontece, né, de você fazer uma vez só. E depois você fica muito tempo sem realizar aquela funcionalidade de novo, tá? É o caso, por exemplo, aqui de login, ok? Tudo bem até aqui, gente? O cliente, que é o nosso ator, nesse caso, ele sempre vai estar ali ligado, né, feito a interação, gente, o relacionamento, ao caso de uso o qual ele vai interagir, certo? Mas, novamente, lembrando, se eu tenho um relacionamento de extensão ou um relacionamento ali de inclusão, eu vou ter entre casos de uso, tá? Eu não vou ter com um ator. Eu vou ter entre casos de uso. É esse caso que depende desse, então executei esse vai ser executado também, ou já executei esse, não precisa executar ele de novo. Entendido até aqui, gente? Tudo bem? Quem aí já havia escutado sobre o diagrama de caso de uso ou já tinha visto um diagrama de caso de uso? Gente, podem colocar aí pelo chat, tá? Maísa, Wilson, Diego, Edson, cadê o restante do povo? Dulce, Gabriele, Leandro, Pedro. Ô, Pedro, cadê você? William, Wilson. E aí, gente? Vi no curso algumas semanas atrás. Muito bem. Pedro, qual foi a disciplina? Programação orientada a objeto? Sim, é que lá você viu o de classe, né? Não o diagrama de caso de uso.
A Maísa falou que é tudo novo, Gabriele nunca tinha visto, mas me foi muito útil agora, pois estou projetando um sistema. Muito bom, né? Tudo novo também. Muito bem, gente. Olha só. Não, Pedro. O diagrama de UML, que é a explicação inicial, é a mesma, mas o diagrama de caso de uso, não. Lá a gente viu o de classe, né? Porque lá a gente modela a classe. Aí lá eu tenho os atributos da classe, eu tenho ali os métodos da classe, tá? Aqui a gente está falando agora olhando para o usuário. Então, são funcionalidades, tá? Ele é diferente porque aqui eu estou mais no comportamento. Lá eu estou pensando assim, como que vai ser a minha estrutura na hora que eu for programar? As classes, métodos dentro do sistema, tá? Aqui a gente já pensa só no comportamento. Mas, será que é só isso, né, gente? Não, tá? Não é só isso. Vamos olhar um exemplo agora de um diagrama de caso de uso para alugar o carro, né? Muito evolutivo, derrubando barreiras, Wilson. O bom disso, gente, que diagramas é praticar, tá? Pois eu vou mostrar para vocês ferramentas para estar usando com os diagramas, certo? Mas diagrama, ele exige que você conheça para que ele serve, elementos do diagrama e praticar. Tá? É que nem programar ou é que nem modelar lá em banco de dados. Tá? Aqui eu tenho, então, o cliente. O cliente, ele quer alugar o carro. Para ele alugar o carro, ele vai primeiro, né, conferir dados cadastrais do cliente, vai escolher o modelo e ele vai pagar a taxa. Então, o que nós estamos modelando, gente? Pense na funcionalidade, né? Quando você abre, por exemplo, lá o aplicativo ou o sistema, né, para alugar um carro, a primeira coisa que a gente faz é conferir dados cadastrais, né? É a primeira coisa. Pense, né, sempre ali no sentido de o que eu faço primeiro no meu sistema, né? O que eu vou colocar como funcionalidades? É isso que a gente vai modelar aqui no diagrama, tá? Então, essa é a primeira parte, tá? Eu não entendi o que você colocou aqui. Método analítico de pesquisa e falha. Bom, ela é uma técnica, se eu não me engano, né? E aí você pode colocar aí no chat se é ou não, né? Mas ele identifica causas de falhas, de defeito em sistemas. E ele verifica também, né, processos ali, equipamentos e software. Ele é muito usado na parte de teste, né? Quando você precisa, no momento que você executa, né, um teste, ele te ajuda ali a identificar, né, essas falhas, causas e defeitos. Bom, ele é mais um método, né, e os diagramas, eles não são considerados métodos, né, até porque a gente usa uma parte de modelagem, tá, então ele não é, o método a gente não modela, né, o método diz, como se fosse um passo a passo, né, o que a gente vai trabalhando em atividades, etapas, técnicas, né, que você pode utilizar. Mas não, diagramas não é um método, né. Aí a gente volta lá no início,
quando eu falei para vocês, né, o ML, gente, não é um método, tá? Ela é uma linguagem de modelagem, ela é padrão no mundo inteiro, tá? Se vocês forem lá para o outro lado do mundo e alguém falar para vocês o diagrama de caso de uso, vocês vão usar os mesmos elementos que vocês estão aprendendo aqui. Tanto que, por ele ser uma linguagem de modelagem, ele vem pré-definido. Ó, o diagrama de caso de uso tem esses elementos, o de classe esse, o de identidade de atividades esse, o de sequência vai ter aquele, ele já vem com os elementos, tá? Já pré-definidos, ok? Então, não é a mesma coisa, certo? Observem, gente, que para o alugar o carro, a gente tem um include, certo? Então, quer dizer que para alugar o carro, eu preciso conferir os dados cadastrais. Eu preciso escolher o modelo do carro que vai ser alugado e precisa pagar a taxa de aluguel do carro, né? Por isso que nós temos um include. Ele não é algo em que eu faço ou não, eu preciso fazer, né? Aluguei, confiro dados cadastrais. Aluguei, escolho o modelo. Aluguei, eu pago a taxa, tá? Por isso que daí a gente modela ele com um include. Imagina se alugar o carro e não pagar a taxa. Não pode, né? Temos que pagar a taxa do aluguel do carro, ok? Então, por isso que o extend aqui, ele não entrou, porque não tem algo aqui que seja, foi feito uma vez, agora não vai ser mais feito. Poderíamos, gente, se nós tivéssemos, né, um cadastro, por exemplo, de cliente, eu poderia verificar se aquele cliente já existe ou não ali como um cliente que aluga, né, sempre carros. Mas o que nós queremos aqui mostrar é que para alugar o carro, eu tenho esses 3 casos de uso, certo? Muito bem. Quais são as ferramentas, gente, que nós utilizamos para isso, tá? Existe inúmeras ferramentas. Ferramentas para iniciantes, ferramentas que são pagas, ferramentas online, ferramentas que você pode baixar. Todas as ferramentas que nós temos, ela trabalha com diagramas UML ou ferramentas também que se utiliza para fluxograma. E aí vocês podem se perguntar, mas qual ferramenta que eu vou focar? Tá? Qual ferramenta que eu vou usar, por exemplo, né, para praticar? Aí, gente, vai depender da escolha de vocês. Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que é gratuita, simples, depois eu mostro uma outra ferramenta que ela também é gratuita, mas se você quiser ali mais opções complexas, aí você paga por ela, e vou mostrar outras ferramentas também para vocês trabalharem. Lá no material de vocês, lá está especificando a ferramenta chamada de Visual Paradigma. Ela é uma ferramenta que temos uma versão online e temos uma versão para vocês baixarem aí no sistema, tá? No computador de vocês, ok? Mas existe ferramenta, gente, o Canva, né? Para quem já utilizou o Canva, Miro. Tem muita gente que usa as IAs para fazer diagramas, apesar que ela não fica muito bem como você quer, às vezes, né? Ele mistura elementos de diagrama, tá? Existe muita ferramenta. A primeira delas, que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aí no chat, é a ferramenta chamada Draw.io, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta que eu mostrei também lá na disciplina de programação orientada a objeto, né? Justamente porque eu consigo trabalhar com ela aqui com qualquer
diagrama, gente. Não só diagrama, como também com fluxograma, certo? Então, olha só, deixa eu abrir ela aqui. Ela é uma ferramenta, gente, gratuita, tá? Então, vocês podem ver aqui pelo desenho dela, tá? Eu posso baixar um app no desktop, mas eu posso iniciar diagramando de forma online, tá? Eu não preciso, me cadastrar, eu não preciso aqui me inscrever para estar usando, a não ser que você baixe ela, tá? Então, vamos iniciar a ferramenta. Deixa eu ver aqui se abriu, né, porque ele abre uma outra tela, gente. Quando vocês clicarem aqui, ó, no Start Diagrama, ele vai abrir essa tela aqui, tá? Quem quiser, gente, o link tá aí no chat, vocês podem já abrir a ferramenta aí também, para vocês visualizarem como que ela é, tá? Então, aqui é um diagrama, né, sem nome, vocês podem ver que está online, não tem necessidade de você aí se cadastrar, a não ser que você queira partilhar esse diagrama com alguém, tá? Então, o meio aqui é onde vocês usam para desenhar esses diagramas. Aqui do lado esquerdo da tela, gente, vocês têm todos os elementos de todos os tipos dos diagramas, tá? Conforme vocês vão rolando, né, vocês vão perceber, ó, que vocês têm muitos aqui elementos, ó, o ator, eu tenho aqui o círculo, eu tenho retângulos, quadrados, triângulos, tem de tudo, tá? Aqui embaixo a gente tem outros tipos de elementos, tá? Então você tem aqui cubo, linhas, inclusive imagens fixas, se você quiser utilizar. Aqui a gente já tem elementos um pouco mais avançados, então são para outros tipos de diagramas e para fluxogramas, tá? Não é só diagramas. Então aqui vocês vão encontrar, ó, inclusive, né, às vezes vocês vão ver diagramas aonde o usuário, gente, ele, né, aparece dessa forma, não é o símbolo do ator do diagrama de caso de uso, e sim de usuário mesmo, tá? Aqui embaixo tem básicos, que daí são elementos para você utilizar. Aqui vários tipos de seta, aqui, gente, elementos de fluxograma. Aqui a gente tem relação de entidade, então aqui entra, se você precisar utilizar diagramas DARE, que a gente viu lá em modelagem de banco de dados, né, entidade, relacionamento, atributos. E aqui na parte de baixo nós temos então os elementos dos diagramas de UML. Então nós temos aqui o ator, a gente tem aqui o caso de uso, então clicou, arrastou, e aí a gente tem então os elementos, tá? Clicou, pagou. O bom, gente, de usar uma ferramenta, né, é que você pode, né, colocar ali, por exemplo, efetuar login, tá? Você pode mudar a cor se você quiser, né, é uma ferramenta que ela permite ali que você utilize, né, aqui no caso a cor da fonte, que você utilize ali as várias opções para ela, tá? E aí quando você vai descendo, gente, você vai ter mais formas aqui, tá? Então clicando em mais formas, você tem, gente, um monte de ferramentas, tá? Que é o legal de quando nós clicamos em mais forma? É que ele divide, tá? Então, por exemplo, vamos modelar aqui, por exemplo, periféricos de computador. Então, aqui você vai ter alguns elementos, né, sobre isso. Eu quero, por exemplo, trabalhar aqui com Android. Então, aqui do outro lado, ele vai mostrar as formas que são para Android. Às vezes ele demora, gente, para carregar,
tá? Aqui da UML 2.5, que é uma das últimas versões. Setas, eu posso colocar clip art, eu posso colocar aqui outros, aplico, tá? E aí ele vai trazer aqui as informações, ó, o Android, ele carregou, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar um protótipo, né? Então eu posso começar a colocar, gente, ó, para quem aí tinha falado que nunca usou, deixa eu tirar esses elementos, né? Vamos colocar aqui, ó. Ele traz, né, os elementos ali para você fazer um protótipo, por exemplo, de um aplicativo, de um app, tá? Ele tem aqui, né, barra normal, processando, né, eu posso colocar o usuário, eu posso ter uma opção de teclado, e aí você vai adicionando ali os elementos que você quer utilizar para esse seu protótipo, tá? Então todas as formas, elas vão começando a aparecer aqui para a gente utilizar, tá? Por exemplo, de clipart, né, ó, eu quero adicionar, né, um computadorzinho. Eu preciso colocar algo, né, nesse protótipo aí que seja, né, tipo financeiro. Então ele vai adicionando para vocês utilizarem, né, o que vocês quiserem usar na hora de modelar, gente. Usado, né, em modelagem ali para vocês criarem um fluxograma. Fluxogramas são bem tranquilos, porque você vai montando ele, né, conforme você tem necessidade. Já diagrama, gente, nós seguimos, né, os elementos daquele diagrama. Então, vocês podem ver, o fluxograma está aqui, tem outras opções, e os da UML, da versão 2.5, e os elementos da UML que estão na parte de baixo. Qual é a diferença? É os mais elementos e os tipos de diagramas que a última versão ela acabou adicionando. Esse, gente, ele permite que vocês façam, né, a modelagem ali de forma bem tranquila, certo? Isso, Maísa, não estruturar uma ideia. É que quando você fala assim, estruturar, dá a impressão que nós estamos olhando para diagramas estruturais, né, o qual eu olho para a estrutura do que eu vou desenvolver. A estrutura é como que vai ficar meu código, meus arquivos, minhas tabelas, minhas telas, né, a estrutura do sistema. Então não seria bem para estruturar uma ideia, né, diagramas é para você modelar a ideia, desenhar a ideia, né, vamos colocar dessa forma, para não confundir estrutura, né, porque a gente tem uma divisão de diagrama estrutural e diagrama comportamental, né, então vamos dizer assim, vamos modelar. É o exemplo que eu dei para vocês de desenhar uma casa, né, para construir. Você faz o projeto dela antes de começar a construir a estrutura da casa, né. Então a gente acaba desenhando ali o que vai ser desenvolvido. Tudo bem, gente? Essa é a ferramenta, eu gosto muito de usar ela é online, tá, gratuita, não paga-se nada por ela, e ela tem muita opção para vocês trabalharem, tá. Não é só para essa disciplina, mas para as várias outras disciplinas que vocês forem usar diagrama, que vocês forem usar fluxograma, né. E fluxograma, gente, nós falamos dele também, né, para quem já passou pela disciplina lá em algoritmo e lógica, né. Tudo bem? Bom, tem outra ferramentas? A gente tem. Aí a gente usa uma ferramenta que ela também é online, ela também, né, é gratuita, tá. Só que qual que é a diferença dessa ferramenta, gente, Draw.io, para as demais ferramentas? Aqui, vocês viram que a gente tem um monte de elementos, né.
ele separou esses elementos, mas ele não separou por tipo de elemento, tá? Então, se eu olhar para os diagramas ali, o ML, ele misturou todos os elementos dos diagramas da UML, tá? Ele não tem uma divisão ali que esses elementos é do de classe, esses elementos é do diagrama de caso de uso, né? Vocês perceberam que ele traz todos os elementos. Então, por mais que ele seja fácil de vocês trabalharem, para quem é iniciante nos diagramas, ele acaba confundindo, se você não olhar bem e não entender bem os elementos ali para fazer. Por exemplo, eu quero um diagrama de classe, ou eu quero um diagrama de caso de uso, né? Porque ele traz os elementos ali misturados, tá? Então, apesar dele ser gratuito, ser fácil, tranquilo, ele tem, né, essa dificuldade aí inicial. Mas ele é legal, gente, para trabalhar com diagramas e não é difícil de usar ele. Eu coloquei aí no chat, aí, o Lucidchart, ele já é os diagramas, gente, um pouco mais profissional, tá? Deixa eu aceitar aqui. Bom, aí vocês podem criar os diagramas que vocês forem utilizando, vocês podem perceber que na parte de baixo, tá? Eu vou rolando aqui, ele traz aqui do lado, né, os tipos de diagramas que você pode estar utilizando, né? Então ele mostra aqui, animando, como é que eu vou criar, né? Os insights, ele traz aqui para baixo também exemplos, ó, de todo tipo, e ele tem uma IA dentro dele, tá? O qual ele permite aqui, né, que você converse. Mas o que que ele traz, né, gente? Ele traz algo muito básico, assim, gratuito, tá? Se você quer usar tudo que essa ferramenta aqui tem, né, aí você fala com o vendedor para você aí comprar, né, a licença dele. Aqui em User Case, ele vai trazer para vocês aqui algumas visualizações, tá? Mas eu quero seguir com ele e eu quero me cadastrar free. Então, aqui no cantinho vocês vão perceber que ele tem, né, uma opção aqui para a gente se cadastrar free e usar o que ele tem, né, de opções gratuitas. Não vamos comprar nada. Se quiser comprar, você clica aqui do lado, né? Então, eu vou pedir para vocês que abriram aí, gente, vamos, se cadastrar. É simples o cadastro, gente, não é complicado. Você se cadastra aí com Google, com Microsoft, ou você cria, né, com o seu e-mail. Vou usar aqui para mim continuar, né, com o cadastro do Google. Vocês podem se cadastrar no serviço. E aí ele vai entrar aqui para vocês. Lembrando, gente, tá? Que o que ele traz, ele é funcionalidade simples, tá? Se a gente precisar de mais modelos, se a gente precisar, né, de muito mais coisas ali, né, e principalmente a IA, daí nós temos que pagar. O plano gratuito não tem muita opção de se usar. Inclusive, né, ele fala: "Olá, aulas", né, porque como eu entrei com o usuário de aulas, né, ele já deu as boas-vindas e perguntou: "O que que você quer fazer primeiro?", né, quer criar um documento novo, quer começar com um exemplo, né. Bom, vamos começar a diagramar, tá, não sei se abriu essa tela aí para vocês ou não, né, mas, né, vamos começar aqui a diagramar, certo? Muito bem. Tudo bem até aqui, gente? Bom, aqui embaixo, né, ó, vocês têm documentos recentes, que é o que vocês criam, documentos em branco. Aqui na parte de baixo nós temos os modelos e a parte das integrações, né? Então vamos clicar aqui em modelos.
e ele vai abrir essa tela aqui, tá? Nessa tela, gente, eu posso dizer para a IA, ó, crie um diagrama, né? Diagrama de caso de uso, um diagrama de classe, e tal. Lembrando, gente, que você precisa descrever muito bem o que você quer para que ele faça um diagrama, né, do jeito que você espera, né? Ou seja, o prompt que a gente vai colocar aqui tem que ser muito bem claro e determinado para ele entender o que é que você quer trabalhar. Assim como, gente, a grande maioria das ferramentas que nós usamos para criar diagramas, para modelar, independente da disciplina, da área, ele vai trazer, ó, fluxograma, mapa conceitual, tem fluxos, tá? Os mais usados, retrospectivas, tem aqui vários, tá? Por exemplo, quem trabalha com a metodologia ágil, né, Scrum, Kanban, que fazem parte aí, de metodologias de desenvolvimento, a gente tem aqui os diagramas que são utilizados para quem trabalha com essa parte. Ah, eu quero trabalhar com diagramas para reunião, então árvore de decisão, modelo 7S, eu quero uma análise SWOT, né? Para quem aí trabalha com essa parte de tomada de decisões, gente, aqui vocês têm outros tipos de diagramas de planejamento, de brainstorm, de processos, né? Sistema, educação, aqui como que eu vou modelar algo, né, criar um diagrama de Venn, por exemplo, ou ter um modelo de trabalho de pesquisa. Então aqui tem vários modelos aqui que já vêm prontos aí para a gente utilizar, tá? Deixa eu vir aqui no ágil, eu vou descer aqui embaixo, vocês vão perceber que tem vários, ó, inclusive para conversa, né, rápidas e tudo mais. Vou colocar aqui todos os modelos, tá? Aqui tem o fluxo de processo com a IA, então aqui vocês vão ter aqui uma ideia de todos os diagramas que a gente possa usar. Na parte de baixo, a gente encontra os mais específicos, né? Eu posso até fazer um organograma, gente. Eu tenho fluxograma, diagrama de classe da UML, mapa mental com a IA, um diagrama de caso de uso. Então, vocês vão perceber que aqui embaixo, ó, eu tenho vários diagramas. Um diagrama ER, a gente tem até planta baixa de escritório para desenvolver, um diagrama de atividades da UML, de sequência básico, árvore de decisão. Então, vocês vão ver que ele tem aqui, né, modelos já que vocês podem usar. Posso começar do zero? Pode, tá? Mas o que que é o bom dele? É que quando você escolhe o diagrama, e a gente vai escolher aqui o diagrama de caso de uso, vamos voltar lá para cima, vou escolher aqui o diagrama de caso de uso. Deixa eu ver se abriu. Deixa eu compartilhar então a tela. Bom, quando eu escolher, né, o diagrama, gente, aqui de caso de uso, vamos ver se ele vai abrir. Abriu, tá? Então, olha só. Ele vai pedir, né, bem-vindo ao primeiro documento, qual que é a sua função? Ah, ele vai pedir aqui para você dizer qual que é a função, descrição, com que frequência você vai usar a ferramenta, vamos colocar novato aqui, tá? Gerente, só para ver. Se você quiser colocar ou não, tudo bem, tá? Vou concluir. Por ele ser um modelo, né, gente, nós vamos ter algumas coisas aqui na tela que vai trazer por causa desse modelo. Mas como eu falei para vocês, nada impede, tá, de você clicar num novo e puxar os elementos que estão aqui do lado esquerdo para a tela, tá? Ó, eu posso clicar e colocar outro ator para o outro lado. Né, ele trouxe aqui um modelo, né? Casos de uso, relacionamentos, os atores, né? Inclusive ele traz aqui do lado, né? Dicas de como personalizar.
Então, qual que é a diferença, né, gente, de usar um Lucid Chart para um Draw.io? Draw.io, tudo isso é misturado. Aqui não, se você usar esse diagrama, os elementos que ele trouxe são relacionados a esse diagrama aqui de caso de uso. Se for de classe, ele vai trazer os elementos ali dentro do diagrama de classe, ok? Não que você não possa misturar, ó, eu tenho aqui padrão, eu tenho aqui os casos de uso, eu tenho outros diagramas, tá, gente? Ele está misturado aqui. Mas quando eu trabalho com o modelo, ele acaba trazendo os elementos ali para esse elemento aqui. É mais elaborado, gente. Tem a IA aqui, né, que ajuda você também a trabalhar com esses modelos, né? Então facilita a vida do que um Draw.io, que é mais como se fosse, né, uma ferramenta de desenho ali aberta. Aqui você consegue fazer ali diagramas, fluxogramas, né, e outros tipos de modelos, tantos que a gente tem, com maior facilidade. E como eu falei para vocês, conta também com uma ajudinha da IA, né, que facilita um pouco ali para você criar um modelo, depois você dá os toques finais ali ao seu diagrama. Porque às vezes ela não traz, né, realmente o que você precisa. Ele te dá as ideias iniciais e você acaba tendo, né, que arrumar depois o seu diagrama. Ok, gente? Então essa é outra ferramenta. A ferramenta disponível no material de vocês, tá, que fala lá no livro, é essa ferramenta aqui, que é o Visual Paradigma, tá? Deixa eu abrir ela. Coloquei aí no chat também, tá? A ferramenta, gente, Visual Paradigma, é uma ferramenta, que ela não é nova, tá? Ela é uma ferramenta mais antiga. Vocês têm a opção de trabalhar com ela de forma online, mas vocês podem também baixar a ferramenta para desktop. As primeiras versões da ferramenta Visual Paradigma foram como sendo, desktop, tá. E faz pouco tempo agora que ela colocou aí ferramentas online. E ela é bem visualmente, né, bonita, tem a IA também, né, gente, dá para nós criarmos, né, com a IA, dá para a gente criar novo, vocês podem se cadastrar, tá. E ela tem aqui um monte de sugestões para você usar. Então dá para trabalhar com diagrama, quero visual, eu quero trabalhar com, por exemplo, photobook, tem N opções, gente, tá. Ela lembra muito, né, a ferramenta do Canva. Para quem já abriu, né, ou já utilizou. Então na parte de baixo, gente, ó, ela traz aqui, né, os diagramas que a gente pode usar. O bom dela, que até gráfico a gente consegue usar, tá? Então, um gráfico de barras, um gráfico de radar, né, que é aquele gráfico que a gente fala que é tipo teia de aranha, um gráfico de linhas, né? Posso usar um mapa mental, posso trabalhar com diagramas aqui de arquiteturas, de relacionamentos, né, que é para banco de dados, aqui dá para a gente utilizar um fluxograma. Então vamos clicar aqui, gente, em diagrama de classe, tá? Posso usar templates ou posso criar um em branco, fica a escolha de vocês, tá? Vou criar um em branco, e toda vez que a gente abre, né, uma tela nova, eu preciso compartilhar com vocês. E aí ele vai abrir então aqui o diagrama. Se você, gente, se cadastrar, você vai ter muito mais opções, tá? Então aqui, ó, a gente tem os elementos, tenho setas, tenho aqui opções para você criar tabela, aqui tem os elementos que você pode puxar,
tá? Então aqui eu já tenho, né, um elemento para criar uma classe, por exemplo. Então aqui ele vai trazendo os elementos para você utilizar. Aqui no cantinho, né, vocês vão perceber, ó, diagrama de classe, tá? Aí você pode procurar aqui, por exemplo, vamos colocar caso de uso. Vamos ver se ele vai trazer algo, ou a versão gratuita, ele não quer me trazer. Não, tá? Muito bem. Deixa eu voltar lá para a tela inicial, vou parar o compartilhamento, gente. Vamos voltar lá para o início. Aqui, tá? Como eu não me cadastrei, ele não vai abrir para mim, né? Esse aqui está o diagrama de classe. Vamos ver se eu consigo localizar aqui, né? Para a gente criar outros diagramas. Diagramas, beleza. Vamos usar então o diagrama de caso de uso. Aqui tem de sequência de atividades, aqui tem o de estado de máquina, né? Vamos criar então aqui o diagrama de caso de uso, tá? A gente quer esse aqui, ó, certo? Que é o que a gente vai usar agora. Clica nele, para quem está me acompanhando. Aqui, gente, ator, a elipse para o nosso caso de uso, né? Setas. Aqui a gente pode colocar, né? Quando é as dependências, ó, aqui eu tenho o include, aqui a gente tem o extend, tá? E aí, sempre quando você for utilizar um ou outro, né, eu preciso ter ali no caso o diagrama se ele vai ser um extend ou um include. Então, observem que escolhi o diagrama, elementos daquele diagrama, tá? Então, ele é uma ferramenta mais profissional e as empresas gostam de usar ele porque ele também traz muita coisa gratuita, né, gente? Dá para se trabalhar aí tranquilamente com esses 3. Essas são as versões, gente, mais modernas, digamos assim, tá? A primeira ferramenta, para modelagem foi a ferramenta chamada de Asta ou Asta. Ela ainda existe, mas é uma ferramenta totalmente paga, tá? Tem uma versão dela que é para estudante, uma licença, mas você precisa ficar renovando aquela licença, tá? E ele não abre todas as opções para a gente usar, tá? Mas a versão paga, ela é maravilhosa. Tem muita empresa que paga para ter essas versões, né? Justamente por tudo que ela traz para você conseguir trabalhar. Assim como tem empresas que utilizam, gente, de forma aí gratuita as ferramentas disponíveis, ok? Deixei para vocês nos slides, né, o QR Code ou o link de todas as ferramentas que eu mostrei para vocês. E aqui, gente, eu separei algumas ferramentas, tá? Que não são só essas 3, claro, né? Para iniciantes, tem a Draw.io, tem a Lucidchart, a gente tem a Argo UML, tem a Star UML, tá? São ferramentas muito próximas ali da Lucidchart, tá? Então, ferramentas aí que vocês podem usar. Inclusive, tem links, gente, que traz, tá? Com lista aí de várias ferramentas para você utilizar de forma gratuita, tá? Star UML é uma ferramenta parecida com a Argo e com a Lucidchart. Vou colocar aqui no chat o link, gente. E ela também é online, tá? É uma ferramenta aí super sofisticada para você modelar. É simples, é fácil, ela é bem intuitiva, tá? E ela é também aí gratuita. Muitas empresas grandes utilizam a ferramenta Star UML,
tá? Então também é uma ferramenta aí que vocês podem usar, da mesma forma que você faz o download dessa ferramenta, você tem ali uma taxa para você, então, pagar ela, tá? Então, Argo, Star UML, que eu coloquei aí no chat, para quem vai trabalhar com equipe, quando você precisa compartilhar com alguém. Lucidchart, que eu consigo fazer isso, a Quitly e a JMyModel, são aí ferramentas para modelagem, gente, em equipe. Então, ali você modela, permite que o outro auxilie você naquela modelagem, né? Para projetos mais complexos, né, a gente tem o Visual Paradigma. E aí eu deixei para vocês o chat aqui da online, tá, gente? Aqui no complexo, o Visual Paradigma é a ferramenta que você baixa no desktop, você paga por ela, né? A online ela traz opção gratuita. E aí, para desenvolvedores, tem a Plant UML e Star UML, né? A Star eu coloquei aí no chat para vocês, tá? Ferramentas, gente, que tem, né, muitas opções. Essa Plant UML, né, eu vou colocar aí no chat para vocês, gente, é uma das ferramentas preferidas pelos desenvolvedores. Eu coloquei aí no chat, tá? É, ela é uma ferramenta que lembra muito um ambiente de programação, você consegue, né, é, criar scripts ali dentro para criar diagramas e ela tem uma facilidade muito grande, né, para quem trabalha ali com Java, por exemplo, tá, gente? Então, Java, JSON, Python. Então, é uma ferramenta preferida ali por programadores. A Star UML, deixa eu abrir ela para vocês, ela é tranquila de usar, né, como eu mostrei para vocês a Lucidchart, mas ela é uma ferramenta também aí que o pessoal que trabalha com desenvolvimento gosta de utilizar ela, gente. Ela tem uma cara também eh, de você trabalhar com programação, né. Essa é a tela dela, né, vocês podem perceber, né, que eu tenho aqui dos 2 lados, vários elementos. Tem agregação, composição, dependência, que é do diagrama de classe. Aqui embaixo a gente tem os pacotes. Trabalhamos com vários tipos de diagrama, certo? Mas você precisa fazer, então, aqui o download dela, certo? Então, gente, tem aí várias ferramentas para vocês utilizarem, tá? E aí vai depender daquilo que vocês quiserem trabalhar, ferramentas mais profissionais, né? Ferramentas iniciante, para quem já é desenvolvedor. São só essas? Não, gente. Tá? Teve um site uma vez que colocou uma lista de mais de 50 ferramentas para se trabalhar com modelagem, tá? Não só o ML, tá? Que são os diagramas, mas aí os vários tipos de modelagem que vai desde um diagrama DER, fluxograma, organograma e mapas mentais e várias outras coisas que a gente consegue modelar. Ou um processo, ou modelar o desenvolvimento, ou a parte de banco, a parte de estrutura, tá? Então tem N ferramentas. As que eu estou mostrando para vocês, né, principalmente para iniciante, elas são ferramentas aí que estão disponíveis para vocês usarem de forma gratuita, né, e online. Nem toda ferramenta, né, por exemplo, para projetos mais complexos, ela está de forma gratuita online, tá, gente? Então, escolham uma ferramenta, se você
começou a usar ela, achou que ela não foi interessante, parte para outra, tá. Às vezes a gente acaba usando, né, 2 ferramentas, eu gosto muito da Star UML, gosto muito da Lucidchart, e trabalho muito com a Plant UML, tá. E online uso muito a Draw.io. Então depende muito, assim, se é algo complexo, se é algo mais simples, né, mas o importante, gente, é entender os elementos do diagrama, para que você consiga, então, trabalhar ali e desenvolver. Lá no material de vocês, tem passo a passo dos diagrama de classe, tá, para vocês entenderem um pouco mais sobre o diagrama de caso de uso. E aí, gente, vamos então para um desafio, tá. Normalmente, quando você cria um diagrama, vem uma descrição do que é feito, né. Então alguém vai falar para você: "Olha, a gente vai ter um sistema de pagamento de serviços. Então esse serviço será responsável por gerenciar os pagamentos dos serviços". Ok, Maísa, depois você vê o finalzinho da aula, né, que ela fica gravada, para você não perder a explicação aqui do diagrama, ok? Mas tudo certo. Vamos lá. Então, por gerenciar os pagamentos dos serviços prestados, por empresas e freelancers, tá. Então vamos imaginar aí que seja um sistema que vai controlar, né, pagamentos para outras empresas, para seus fornecedores e freelancers, certo? O pagamento do serviço será efetuado apenas pelo usuário que possuir perfil específico para essa função. Então ele já está dizendo: "Olha, é todo usuário que efetua pagamento?". Não, somente o usuário que possuir perfil específico para essa função de pagamento do serviço. Ao ser realizado qualquer pesquisa ou pagamento de serviço, o sistema ele vai gerar e enviar uma mensagem de e-mail aos prestadores do serviço. Então, toda vez, gente, que for realizado, né, uma pesquisa ali de preço, né, por o serviço prestado por uma empresa ou por um freelancer, o sistema vai gerar e vai enviar esse e-mail automaticamente aos prestadores de serviço. Então pense assim, como que eu vou agora modelar essa descrição, né? Bom, por ser o nosso primeiro desafio, né, gente, eu vou mostrar para vocês como que esse vai ser esse diagrama. Então eu já sei que eu vou ter um ator, que é esse usuário que possui o perfil específico para essa função, certo? Eu vou ter então o gerenciamento de pagamento, e eu vou ter algo do tipo que gera e envia o e-mail. Então, nesse caso, eu preciso destacar aqui o que é funcionalidade. Então, algo como gerenciar pagamentos, o sistema vai ter esse usuário, e eu preciso ter aqui que o sistema vai gerar e vai enviar uma mensagem por e-mail, certo? Então, eu já consegui identificar quais são as funções que eu vou ter e quem vai ser o ator, tá? Como que poderia ficar esse diagrama, gente? É uma possível resposta, tá? De repente, a ordem da onde foi colocado os usuários poderia ficar de uma forma diferente, tá? Então, como que ficaria a nossa resposta? Então, olha só. Lá falava que eu tenho que ter um usuário específico que realiza o pagamento, certo? Mas esse sistema, gente, não é só o usuário específico que acessa o sistema, certo? Eu vou ter outros usuários que vão acessar o sistema. Então, nesse caso, a gente modela, né? Ó, eu vou ter um usuário que vai acessar o sistema.
Só que o sistema, ele vai permitir que somente o usuário específico realize o pagamento. Então, o usuário com perfil, gente, para realizar o pagamento é apenas o usuário que está no setor contábil, né? Ou seja, o usuário contábil. Ele vai fazer o quê? Depois que ele acessou o sistema, né? Por ele ser um usuário contábil, é ele que vai pesquisar o serviço e ele vai pagar o serviço. Por que que eu tenho o include aqui, né? Porque foi especificado, eu vou voltar aqui na descrição, né? Que ao ser realizado qualquer pesquisa ou pagamento de serviço, o sistema gera e envia uma mensagem de e-mail. Então, ele está dizendo: olha, no momento que pesquisar, gera o e-mail, paga o serviço, gera o e-mail para o fornecedor. Por isso que a gente coloca um include ali, ok, gente? Poderia, né, você modelar esse diagrama sem ter esse usuário separado, ter apenas o usuário contábil, acessando o sistema, pagando ou pesquisando e enviando o e-mail, caso esses dois casos de uso aqui sejam executados, sejam feitos, tá, gente? Mas quando a gente coloca o usuário separado, é porque eu não tenho somente esse contábil acessando esse sistema, eu tenho outros, mas só o usuário contábil é que pesquisa e paga. Deu para vocês entenderem? Então, gente, é a partir de uma descrição, né, com funcionalidades, ali com serviços, é que aí a gente passa a tirar as funcionalidades e a modelar. Claro que num documento de requisitos, a gente vai ter os requisitos ali já para modelar esse diagrama. Mas às vezes vem uma descrição, e é a partir dessa descrição que a gente acaba então tendo que fazer essa modelagem. Ok, gente? Tudo bem? Difícil? Complicado? O que que vocês acham? Uma dica é: peguem alguma dessas ferramentas, gente, e copia exatamente como está aqui, tá? E aí depois vocês tentam fazer 2 tarefas que eu vou deixar para vocês, tá? 2 tarefas. Na próxima aula, tá, a gente corrige essas tarefas, tá? Ou se vocês preferirem, eu gravo uma aula separada, né, fazendo esses diagramas para vocês, né. É, Gabriele, não é que é difícil, mas é bastante informação. É cada aula, gente, é informação, né. Lembrando que vocês têm as aulas conceituais, vocês têm o livro, né, a aula ao vivo a gente não consegue trabalhar tudo que está lá no livro, né, a gente pega as partes ali mais, importantes dentro da disciplina, certo? Então, olha só, qual é a tarefa que vocês vão executar? Eu vou deixar 2, tá? Eu dou um cenário e desse cenário você vai identificar atores envolvidos, casos de uso existentes, e aí você desenha, então, o diagrama de caso de uso, certo? Nesse cenário, gente, é como, né, o sistema. Ó, uma biblioteca permite que usuários pesquisem livros, realizem empréstimos e renovem empréstimos. O bibliotecário também pode cadastrar novos livros no sistema. Então, aqui já dá para ver, ó, opa, eu vou ter o sistema, a biblioteca, usuário e um bibliotecário. Então, eu tenho que identificar quem é os casos de uso aqui existentes, tá? Todo diagrama, requisito, gente, vem de um cenário. O que que é o cenário? É onde você vai lá para desenvolver o sistema, ok? Outra tarefinha que eu vou deixar para vocês construírem.
Considere o seguinte cenário. Um sistema, agente de comércio eletrônico, permite que o cliente realize cadastro, faça login, pesquise produtos e efetue compras. Para concluir uma compra, o sistema deve obrigatoriamente validar o sistema. Opa, deve obrigatoriamente. Então, aqui eu já tenho um include. Após a compra, o cliente pode acompanhar o pedido, tá? Identificar atores, listar casos de uso. Já coloquei para vocês, né, que é para identificar o relacionamento include existente. E você tem que elaborar, então, o diagrama de caso de uso, certo? Então, duas tarefas para vocês começarem, né, a criar os diagramas. Na aula que vem, aí eu mostro para vocês ali a resolução dessas duas tarefas para vocês conferirem, né, gente, se o que vocês fizeram está certo. Né? A nossa área, a gente precisa praticar. Se não praticar, né, complica. Daí sim, né, é muita informação e fica realmente muito difícil, né, de entender, ok? Muito bem, gente. Eu vou deixar uma indicação de 2 livros para vocês, gente, aliás 3, tá? Eu já deixei da engenharia, só da área da engenharia, que é o do Somerville e o Pressman, né, que são 2 bíblias para a gente ter. E agora eu vou deixar especificamente da UML. Então, a gente tem o ML2, uma abordagem prática, que é do Guedes, tá? Esse é o livro mais tradicional que nós temos na área, que fala sobre a UML. Vocês encontram ele naqueles links que eu deixei de livros da aula passada, mas ele também é bem fácil, gente, de encontrar disponível para vocês baixarem, tá? Ele tem inclusive, né, para vocês aí baixarem ele, em PDF. Se vocês digitarem lá no Google, né, o ML2 Guedes em PDF, vocês vão encontrar várias versões aí do livro para vocês usarem gratuitamente, tá? É um livro que já está disponível para a gente baixar em PDF. O outro livro que eu deixo para vocês é esse aqui, que é Aprenda o ML por meio de estudos de casos, que é do Wilson Moraes. Esse livro, gente, ele tem um preço, né, bem elevado na Amazon, que está 400 e poucos reais, tá? A versão dele traduzida, né, ele também está com uma faixa de preço aí bem elevada, tá? Mas é um livro que você utiliza diagrama através de meio de estudo de caso. Estudo de caso é dar um cenário, e aí a partir do cenário ele mostra como criar os diagramas. Então, é um livro, assim, bem prático, tá? Apesar que esse aqui, gente, que já está há bastante tempo disponível aí para vocês baixarem em PDF, ele também traz bastante exemplos práticos, traz atividades para criar os diagramas. E a outra indicação é esse aqui, tá? Que é do Martin Follen, tá? Martin Follen, gente, é alguém da área da engenharia que já criou muitos materiais, tá? Inclusive, ele tem um site dele. E, além da UML, ele trabalha com a área de refatoração e a área de microserviços. Refatoração, para quem participou da aula de programação orientada a objeto, eu falei, mostrei o site dele, tá? Mas ele trabalha com microserviços. Microserviços é algo que a gente vê em disciplinas de arquitetura, tá? Mas ele é um cara, gente, que escreve materiais assim que são considerados, né, de ponta para a nossa área. Esse, inclusive, ele traz uma linguagem padrão para quem vai modelar o objeto. Então, ele é bem exclusivo para programação orientada a objeto. Ele fala muito sobre diagramas de classe, tá? Então, 3 indicações, gente.
Como eu falei para vocês, um deles vocês encontram gratuitamente para vocês baixarem, tá? É o PDF, tá? Eh, Tem alguns que traz poucas páginas, tem outros que eles trazem aí um pouquinho mais, tá? Para vocês baixarem. Eu vou colocar um aí no chat, que aqui vocês conseguem baixar ele gratuito, tá, gente? Que é o do Guedes. Tem outros links que dá para vocês utilizarem, que ele traz aí também, né, de forma gratuita, gente. Eu gosto sempre de deixar os links para vocês baixarem, que vocês conseguem, né, criar a biblioteca de vocês, né, de forma aí de PDF, né, e estudar. Não só o material que está dentro da disciplina, mas com livros aí, gente, que são a nossa base literária da disciplina, certo? Tudo bem, gente, até aqui? Dúvidas? Perguntas? Gabriele já colocou, né, que é bastante informação, e gente, tá? Nós vimos hoje só um dos diagramas da UML, né? Ele tem 14. Que bom, Leandro, que você ficou sem dúvidas. Então, olha só, gente, não esqueçam, tem 2 tarefas, tá? Para vocês tentarem resolver. Vocês conseguirem resolver uma, né, aí no tempo de vocês até semana que vem, ótimo, né? Mas quem quiser faz essas 2 tarefas, desenha os diagramas que a gente viu na aula, né? Para ficar mais fácil. E aí na próxima aula, então, a gente corrige essas 2 tarefas aqui, né? E aí a gente entra então nos últimos assuntos aí da disciplina, tá? Lembrando, gente, que não é só esse diagrama, tá? Wilson, qual seria o livro mais empolgante dos 3? Olha, o livro mais empolgante é esse, tá? Mas ele é aí o livro mais caro, tá, gente? Ele é o livro mais caro que vocês vão encontrar disponível, né, para vocês usarem. Ele tem, tá, uma amostra em PDF, tá, mas ele não traz todo ele, gente, online disponível. Eu vou colocar aqui no chat um link para vocês terem uma amostra dele, tá. É só uma amostra, gente, tem ali 30 páginas, né, falando sobre ele, eh, ele não traz disponível, né, para a gente, baixar, esse livro, tá. Mas na Amazon vocês encontram ele, ele tem usado também, tá, mas ele tem a última versão dele renovada, que ele custa bem carinho. Mas dos mais empolgantes, eu recomendo esse, tá? Porque você estuda através de estudos de caso. Para quem está ingressando na área, esse, tá, gente? Esse aqui já é um livro. Está disponível em PDF, totalmente ele completo, né? E ele tem uma abordagem prática, tá? É uma linguagem, tá, mais acessível para vocês usarem do que esse outro. Então eu recomendo esse primeiro, depois você parte para esse, tá? Esse último, gente, eu só recomendo aí para quem vai trabalhar com a modelagem de objetos para programação orientada a objetos, por exemplo, diagrama de classe. Aí eu recomendo ele, tá? Mas para quem está ingressando na área e quer conhecer todos eles, eu indico esse aqui. O bom, gente, é que todas as ferramentas que eu mostrei para vocês, além da IA, ela tem uma documentação. Por exemplo, a Lucidchart, ela explica cada diagrama na documentação dela, tá? Então, é interessante também você ter o olhar da ferramenta, porque é a ferramenta explicando como desenhar o diagrama ali dentro, tá?
Tudo bem, então? Gente, baixem, guardem, criem, né, um repositório na máquina de vocês, num drive, e vão guardando esses livros, né? São muito úteis. Para quem está começando na área, ele define muitas vezes, né? Qual é a área que você quer seguir. Eu sei que de repente muitos querem programar, tem muitos que já estão de repente programando, uns estão no suporte, tem muitos aí que querem área de games, de jogos, de web, trabalhar com aplicativos, mas o curso dá para vocês N áreas, né? De repente vocês gostam da área, gente, de análise, vocês querem ir para uma área de arquitetura, de banco, de estruturas, trabalhar com a área de ciência de dados, com a área de análise, né? Vai ter muitas áreas aí para vocês escolherem, né? E o bom desses links que eu deixo para vocês baixarem material, é que vocês criam a biblioteca aí particular de vocês, né? Olha que maravilha. Quando eu comecei, gente, não tinha, né? Eu tinha que ir lá na biblioteca da faculdade, reservar o livro, porque isso é uma universidade pública, né? Às vezes não tinha a quantidade de livros, e aí você tirava xerox dele, né? Gastei muito dinheiro em xerox para você ter, porque os livros, né, era algo ali caríssimo, gente, para comprar. Muitas livrarias que vendiam não tinham livro, né? Então era bem complicado. Hoje a gente tem uma facilidade que encontramos livros em PDF, né? Podemos comprar também, gosto muito de ler o físico, mas temos muita coisa disponível ali em PDF, né? Então, vão guardando aí, gente, na bibliotecas de vocês, tá? E aproveitem, né? Aproveitem aí a leitura. Ok? Quem quiser, gente, tirar dúvidas, perguntar, quiser mais lista de exercícios, né? Indicação de algo, meu contato tá aqui, tá? Eu sempre respondo os alunos. E já teve aluno que eu indiquei algumas coisas, aluno que já pediu lista de exercício. E não se preocupem, gente, eu libero a lista de exercício e depois, se você quiser, eu libero o gabarito também, tá? Não mando junto, não. E entre em contato comigo, ok? Então é isso aí, gente. A gente se vê na próxima aula, na nossa quarta aula, tá? Eu vou começar a nossa aula aí, então, corrigindo as tarefas, né? E a gente entra, então, em outros assuntos. Ok, gente? Beijos aí no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Curtam, né? Essa semana aí com o Jogo do Brasil, né, gente? No sábado, não, sexta, né? Então aproveitem aí, né? Brasileiros, a gente tem que assistir o jogo e confiar até o final, né? Beijos aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Vamos confiar, né, Gabriela? Temos que confiar, tem que ter esperança. Até mais. Tchau, tchau.